Ela te olha nos olhos, a voz trêmula, as mãos inquietas, e então vem aquela frase, aquela sentença que você nunca esquece, mesmo que tente. Eu não planejei isso acontecer. 4 palavras que carregam o peso de uma bomba emocional, prestes a explodir. Se você já ouviu isso, sabe exatamente do que estou falando. Se ainda não ouviu, precisa entender o que essa frase realmente significa, porque ela não é apenas uma confissão, é uma estratégia, é um escudo psicológico construído para reorganizar a narrativa, minimizar a culpa e transferir a responsabilidade. E a maioria dos homens não percebe isso no momento. Eles reagem com raiva, desespero ou súplica, sem entender que estão sendo conduzidos por um roteiro emocional que não foi escrito por eles. Esse vídeo existe para te dar algo que poucos têm quando passam por traição: clareza. Você vai aprender a identificar o padrão linguístico mais comum que acompanha a revelação de uma infidelidade feminina. Vai entender por que essa frase específica funciona, qual a psicologia por trás dela e, principalmente, como reagir de forma estratégica para proteger sua dignidade e tomar decisões lúcidas. Não é sobre vingança, não é sobre se tornar amargo, é sobre recuperar o controle da situação quando tudo parece estar desmoronando. É sobre distinguir manipulação de vulnerabilidade genuína. É sobre escolher a postura de um homem que não negocia respeito próprio, mesmo diante da dor. Ao final desses minutos, você não vai apenas reconhecer a frase, você vai saber o que ela esconde, por que ela é usada e qual a única resposta que desarma completamente essa dinâmica. Vou te mostrar as variações dessa sentença, os mecanismos de defesa do ego que ela ativa, e a diferença brutal entre perdoar com dignidade e aceitar desrespeito contínuo. Você vai ver uma cena prática, um momento real, onde a reação correta muda completamente o jogo emocional. E quando terminar, você vai entender que esse momento, esse exato momento de revelação, não é sobre ela, é sobre quem você escolhe ser quando tudo está em chamas. Se ela já disse isso pra você, ou se você sente que algo não está certo e essa frase ainda vai aparecer, fica comigo até o final, porque o que você vai aprender aqui pode ser a diferença entre se perder numa espiral de confusão e dor, ou sair dessa situação mais forte, mais lúcido e com sua dignidade intacta. Não é dramático, é real, e você merece saber a verdade por trás das palavras. A maioria dos homens que passa por traição feminina descreve o mesmo fenômeno, aquele momento de choque absoluto onde o mundo para. Não é apenas a revelação da traição em si, é a forma como ela chega até você. Existe uma confusão brutal naquele instante. Você ouve a frase, sente o impacto, mas não consegue processar o que realmente está acontecendo. Sua mente dispara em 1000 direções. Raiva, negação, tentativa desesperada de encontrar uma explicação que faça sentido. E enquanto você está nesse turbilhão emocional, perde completamente a capacidade de ler a situação com clareza. Não percebe que aquela sentença aparentemente inocente, "eu não planejei", não é apenas uma confissão vulnerável. É o primeiro movimento de uma dança emocional, onde você está sendo conduzido sem saber. O problema real não é a traição em si, é o que acontece depois. É como você reage sem entender o jogo psicológico em andamento. A maioria entra em ciclos intermináveis, brigas que não levam a lugar nenhum, tentativas desesperadas de consertar algo que já está quebrado, conversas circulares onde a verdade muda de forma a cada nova versão. E o pior, você começa a aceitar narrativas distorcidas. Começa a acreditar que talvez você também tenha culpa, que talvez você estava distante demais, frio demais, ausente demais, e de repente, sem perceber como chegou ali, você se torna cúmplice do próprio sofrimento. A mulher que traiu agora controla não apenas o que aconteceu, mas como você se sente sobre o que aconteceu. Esse é o custo invisível da falta de clareza. Você perde a posição de autoridade emocional no relacionamento, perde a capacidade de estabelecer limites firmes, e entra numa dinâmica perigosa, onde a verdade se torna negociável, onde cada conversa é uma nova oportunidade para reescrever a história, onde seu senso de realidade começa a ser questionado por você mesmo. Tem homem que passa meses, às vezes anos, preso nesse ciclo, tentando entender, tentando perdoar sem ter clareza do que realmente está perdoando, tentando seguir em frente enquanto carrega um peso que nunca foi completamente nomeado. E o mais doloroso, a sensação de impotência, de estar reagindo, sempre reagindo, nunca no controle, de não saber qual resposta dar, qual postura tomar, se deve perdoar ou partir, se deve lutar pelo relacionamento ou preservar sua dignidade. Essa confusão não é acidental, ela é o resultado direto de não compreender o padrão, de não saber que existe uma estrutura por trás daquela frase, de não perceber que você está sendo testado e que sua reação naquele momento
define tudo o que vem depois. É por isso que você está aqui agora, porque entender esse padrão é a única forma de quebrar o ciclo antes que ele te quebre. Então vamos direto ao ponto. Existe uma frase padrão que aparece em 80% dos casos de traição feminina, e ela sempre chega no momento da revelação, como se fosse um escudo emocional automático. A frase é: eu não planejei isso acontecer. Simples assim. 4 palavras que carregam uma engenharia psicológica inteira. Às vezes vem com variações. Simplesmente aconteceu. Eu nunca quis machucar você. Foi um momento de fraqueza. Mas a essência é sempre a mesma. Minimizar intenção, reduzir culpa, transformar traição em acidente. Memorize essa frase, grave na sua mente, porque quando você a ouvir, precisa reconhecer imediatamente o que está acontecendo. Não é vulnerabilidade pura, é o início de uma negociação emocional, onde sua reação define se você mantém dignidade ou perde completamente o controle da situação. Imagine a cena. É tarde da noite. Vocês estão sentados. Ela está com os olhos vermelhos, voz trêmula, mãos inquietas. O clima está pesado. Você já sente que algo grave está vindo. E então ela solta: eu preciso te contar uma coisa. Eu não planejei que isso acontecesse, mas, nesse exato instante, tudo se decide. Se você explodir em raiva, ela vai usar sua reação como justificativa para o que fez. Se você implorar por explicações, ela vai perceber que ainda tem controle emocional sobre você. Se você ficar em silêncio estratégico, observando, ela vai se desestabilizar e revelar muito mais do que pretendia. Sua reação nos primeiros 10 segundos após ouvir essa frase determina toda a dinâmica que vem depois. Então, grave isso. Quando ela diz que não planejou, está dizendo que não quer assumir responsabilidade total. E isso muda tudo. Agora, por que essa frase funciona tão bem? Porque ela ativa instantaneamente sua empatia. Ela transforma traição, algo premeditado, uma escolha consciente repetida várias vezes, em acidente emocional, como se ela tivesse tropeçado e caído em cima de outro homem. A frase reduz a percepção de premeditação. Faz você pensar: bom, se ela não planejou, talvez não seja tão grave assim. Talvez tenha sido realmente um erro. E é aí que mora o perigo. Porque existe uma diferença brutal entre vulnerabilidade genuína e manipulação estratégica. A primeira vem acompanhada de ações reparadoras imediatas, transparência total, assunção completa de responsabilidade, disposição para consequências. A segunda vem carregada de justificativas, de explicações que colocam fatores externos como causa, de tentativas de fazer você se sentir parcialmente culpado. Reconhecer essa diferença é a única forma de não se tornar refém da própria empatia. Pense naquele momento novamente. Ela está chorando. Você sente o impulso natural de confortar, de abraçar, de dizer que vai ficar tudo bem. Mas pare. Respire e faça a si mesmo uma pergunta honesta. O que você está vendo aqui? Há um pedido genuíno de perdão, acompanhado de humildade real, ou há apenas uma explicação bem construída para aliviar a própria culpa dela? Essa distinção salva vidas emocionais, porque empatia mal direcionada transforma vítima em cúmplice, te coloca numa posição onde você passa a carregar parte do peso de uma escolha que não foi sua, e quando isso acontece, você já perdeu. Não perdeu apenas o relacionamento, perdeu o respeito próprio, e recuperar isso é 100 vezes mais difícil do que lidar com a dor da traição. Agora vamos fundo no mecanismo psicológico por trás dessa verbalização. Ninguém quer ser o vilão da própria história. É assim que funciona o ego humano. A gente cria narrativas internas que preservam nossa autoimagem, mesmo quando fazemos coisas objetivamente erradas. Então, quando ela diz, eu não planejei, ela está protegendo a própria identidade. Está dizendo, eu não sou uma pessoa ruim, eu não sou o tipo de mulher que trai. Isso foi uma exceção, um deslize, algo fora do meu controle. É defesa do ego operando em tempo real. E aqui está o teste decisivo. Observe o que vem depois dessa frase. Se logo em seguida aparecem desculpas sobre você, sobre o relacionamento, sobre circunstâncias externas, você já sabe, a responsabilidade está sendo diluída, compartilhada, transferida. E quem não assume erro completo está, consciente ou inconscientemente, transferindo a conta para você. Imagine que após o eu não planejei, ela emenda imediatamente. Mas você estava tão distante, eu me senti sozinha. A gente não conversava mais como antes. Eu precisava de atenção e você não estava dando. Percebe o que aconteceu? O foco mudou completamente. Não está mais na ação dela, está na falha sua. De repente, a traição não é mais sobre a escolha que ela fez. É sobre o que você deixou de fazer. É sobre como você criou o ambiente perfeito para que isso acontecesse. E se você aceitar essa lógica, mesmo que parcialmente,
Você acabou de abrir mão do único poder real que tinha naquela situação, o poder de julgar com clareza e agir com dignidade intacta. Quem não assume erro completo está transferindo a conta, sempre, sem exceção. E as variações dessa frase são infinitas. Aconteceu uma vez só. Eu estava confusa. Ele não significa nada pra mim. Eu já terminei tudo. Nunca mais vou ver ele. Foi só físico, não teve sentimento. Todas seguem a mesma lógica: minimização e transferência. Quanto mais versões da mesma história você ouvir, mais distante você está da verdade real. Porque verdade não precisa de edição. Verdade não precisa de 3 tentativas diferentes de explicação. Verdade é uma só, dolorosa, direta, assumida por completo. Mentira, ou meia-verdade, que é pior, precisa de ajustes. Precisa testar qual narrativa você aceita melhor. Precisa ver até onde sua empatia ou seu desespero te levam. Então aqui está um exercício prático. Liste mentalmente todas as justificativas que ouvir. Se em 5 minutos ela usou 3 frases diferentes para explicar o mesmo erro, isso não é confusão, é teste. E você precisa passar nesse teste mantendo lucidez. Verdade não precisa de versões. Mentira precisa de capítulos. Grave isso, porque quando você estiver naquele momento, coração acelerado, mente em chamas, vontade de gritar ou de chorar, vai precisar dessa clareza para não se perder. Agora, o que fazer quando ouvir essa frase? Sua primeira reação não pode ser emocional. Precisa ser estratégica. E a estratégia mais poderosa que existe em confrontos emocionais é o silêncio intencional. Silêncio e observação derrotam qualquer tentativa de manipulação. Porque quem manipula precisa da sua reação para calibrar o próximo movimento. Se você não dá reação nenhuma, o roteiro dela desmorona. Então aqui está o que você faz. Respira fundo, não interrompe, deixa ela terminar completamente. Cada palavra, cada justificativa, cada choro, você só observa. E quando ela finalmente terminar, você faz uma única pergunta, com calma e firmeza. O que você espera que eu faça agora? Essa pergunta muda tudo, porque ela joga a responsabilidade de volta para onde sempre deveria estar. Com quem traiu? Ela força a pessoa a sair do papel de vítima das circunstâncias e assumir o papel de agente que agora precisa lidar com consequências. E o mais importante, revela a intenção real. Se a resposta for, eu só queria que você soubesse, ou, eu não sei, só precisava tirar isso do peito, você já sabe. O alívio da consciência dela era mais importante que o impacto em você. Se a resposta for, eu quero que a gente tente de novo, eu vou fazer o que for preciso, você tem algo concreto para avaliar, mas não responda imediatamente. Deixe o silêncio preencher o espaço. 10, 15, 20 segundos de silêncio depois dessa pergunta. Ela vai se desesperar. Vai tentar preencher o vazio com mais verdades ou mais mentiras. E ambas revelam caráter. Quem controla o silêncio controla a conversa. Imagine a cena. Ela termina de falar. Você fica em silêncio. Não desvia o olhar. Não explode. Não chora. Só observa. 5 segundos. 10. Ela começa a se mexer, desconfortável. 15 segundos. Ela tenta falar de novo. Explicar melhor. Suavizar. Você levanta a mão, gentil, mas firme, interrompendo. Espera. Eu fiz uma pergunta. O que você espera que eu faça agora? Mais silêncio. Ela não tem resposta pronta, porque ninguém prepara a resposta para quem não reage do jeito esperado. E nesse momento, você recuperou algo fundamental: o controle da situação. Não o controle sobre ela. Isso você nunca teve e nunca deveria querer. Mas o controle sobre você mesmo, sobre suas ações, sobre suas escolhas. E isso é tudo. Agora vamos falar sobre a parte mais difícil: perdão versus dignidade. Porque muita gente confunde essas duas coisas. Acha que perdoar significa voltar atrás, aceitar, seguir como se nada tivesse acontecido. Não é. Perdoar é uma escolha interna que você faz para não carregar veneno no peito. Mas dignidade exige consequências claras. Exige que suas ações reflitam seus valores, não seu medo de ficar sozinho ou sua dependência emocional. Você pode perdoar e sair. Pode perdoar e estabelecer termos não negociáveis se escolher ficar. Pode perdoar e ainda assim nunca mais confiar da mesma forma. Perdão não é passe livre, é libertação pessoal. Dignidade é a linha que você não cruza, independente do quanto dói. Então, se você escolher perdoar, deixe claro, isso muda tudo entre nós. Se escolher sair, faça com firmeza e sem drama, sem gritos, sem ofensas, sem tentativas de machucar de volta. Só a clareza de quem sabe o próprio valor. Se você está vendo isso e já passou por essa situação, salve esse vídeo agora. Você vai precisar rever isso, porque clareza se perde fácil quando a emoção volta, e ela vai voltar. Nas próximas semanas, nos próximos meses,
você vai duvidar de si mesmo, vai questionar se reagiu certo, vai sentir vontade de voltar atrás ou de explodir de raiva. E quando isso acontecer, você volta aqui, relembra esses princípios e escolhe novamente dignidade, sempre dignidade. Porque no final das contas, a frase que ela disse não importa tanto. O que importa é a frase que você diz para si mesmo depois. E essa frase precisa ser: eu mereço respeito. Eu escolho clareza. Eu não negocio dignidade. Homem que perde dignidade não recupera respeito, nem dela, nem dele mesmo. Deixa eu te mostrar como isso funciona na prática. Imagina a cena: interior de uma sala mal iluminada. Apenas a luz fraca de um abajur no canto. Ele está sentado no sofá, postura ereta, mãos apoiadas nos joelhos. Ela está de pé, a poucos metros de distância, mexendo nervosamente nas mãos, evitando contato visual direto. O silêncio é pesado, daqueles que antecedem tempestades. Ela respira fundo, junta coragem e finalmente fala: eu preciso te contar uma coisa. Eu não planejei que isso acontecesse, mas... A voz dela treme. Ela espera na explosão. Espera gritos, acusações, desespero. Mas ele não reage. Não desvia o olhar. Não se move. Apenas mantém o contato visual. Firme. Presente. Esperando. O silêncio dele é ensurdecedor. Ela se desestabiliza. Sente a necessidade de preencher o vazio, de justificar, de explicar mais do que pretendia. Ela continua, agora mais nervosa, as palavras saindo em cascata. Foi só uma vez. Ele não significa nada pra mim. Eu juro. Você estava tão focado no trabalho ultimamente e eu me senti sozinha. A gente não conversava mais como antes. Eu não sei o que deu em mim, eu só... Ela para, esperando alguma reação, algum sinal de que ele vai interromper, brigar, perguntar detalhes dolorosos. Mas ele continua ali, imóvel, processando cada palavra sem deixar a emoção tomar conta. 5 segundos de silêncio. 10, 15. Ela começa a se mexer, desconfortável, limpando lágrimas que começam a cair. E então, ele levanta a mão, um gesto suave mas firme, interrompendo qualquer nova justificativa que ela pudesse construir. Ele se inclina levemente para frente, olha diretamente nos olhos dela e faz uma única pergunta, com uma calma que corta mais fundo que qualquer grito. O que você espera que eu faça agora? Silêncio absoluto. Ela abre a boca, fecha de novo. Não tem resposta. Ninguém a preparou para essa pergunta. Ela esperava raiva, esperava súplicas, esperava que ele tentasse entender ou consertar, mas não esperava ser colocada diante da própria responsabilidade de forma tão direta. Ele espera mais alguns segundos. Depois se levanta calmamente, mantendo a postura, a dignidade intacta. Não diz mais nada, apenas pega as chaves, caminha até a porta e sai do ambiente, fechando suavemente atrás de si. Nenhum grito, nenhum drama, apenas a clareza absoluta de um homem que não negocia respeito próprio. E a narração entra, grave e firme. Nesse momento, ele não perdeu o controle. Ele escolheu sua dignidade. E essa escolha mudou tudo. Ele não venceu a discussão, ele venceu a si mesmo. E isso, no final, é a única vitória que realmente importa. Então aqui está a verdade que ninguém te conta. Esse momento não é sobre ela, nunca foi. É sobre quem você escolhe ser quando tudo está desmoronando ao seu redor. É sobre a diferença brutal entre o homem que reage no desespero e o homem que age na clareza. Antes dessa conversa, você estava vulnerável, emocional, refém de uma narrativa que não era sua. Você aceitava versões, negociava verdades, carregava culpas que nunca foram suas. Depois dessa conversa, depois de reconhecer a frase, entender o mecanismo, responder com silêncio estratégico e dignidade intacta, você não é mais o mesmo. Você agora tem algo que a maioria dos homens nunca conquista: o poder de não ser manipulado pela própria empatia, o poder de sentir a dor sem se afogar nela, o poder de perdoar sem se diminuir. Essa transformação não acontece porque você se tornou frio ou insensível. Acontece porque você aprendeu a separar emoção de decisão. E essa é a habilidade mais valiosa que um homem pode ter. Pensa no contraste. De um lado, o homem que ouve "eu não planejei" e imediatamente implode. Grita, chora, pergunta 1000 detalhes que só vão torturar mais, suplica por explicações, aceita qualquer versão da história que alivie a dor imediata. Esse homem perde não apenas o relacionamento, perde a si mesmo. Fica meses, anos até, preso numa confusão mental onde nunca sabe se reagiu certo, se deveria ter perdoado mais rápido, se foi culpado de alguma forma. Do outro lado, o homem que ouve a mesma frase e escolhe clareza. Observa
questiona estrategicamente, não reage no impulso, estabelece consequências baseadas em valores e não em medo. Esse homem pode perder o relacionamento também, mas ele nunca perde a dignidade. Ele sai dessa situação mais forte, mais centrado, mais consciente do próprio valor. E aqui está o segredo que muda tudo. A dor passa, sempre passa, mas a forma como você se comporta na dor define quem você é quando ela finalmente for embora. Existe uma frase do Robert Greene que sintetiza tudo isso perfeitamente. O maior poder não é controlar os outros, é controlar a si mesmo. Quando você está diante daquela mulher, ouvindo aquela frase, sentindo aquele impacto, você tem uma escolha. Você pode deixar a situação te controlar, te arrastar, te transformar em alguém que você não reconhece. Ou você pode ser a rocha, o ponto fixo, o homem que não se abala porque sabe exatamente quem é e o que não negocia. Repete comigo, mesmo que só mentalmente. Eu escolho a lucidez. Eu escolho a dignidade. Eu escolho não negociar respeito próprio. Não importa o quanto doa, porque no final das contas, essa não é uma história sobre traição, é uma história sobre caráter, sobre quem você se torna nos piores momentos. E se você conseguir manter sua integridade quando tudo ao seu redor está caindo, você já ganhou. Não ganhou ela de volta. Não ganhou a relação de volta. Você ganhou algo muito mais valioso. Você mesmo de volta. Recapitulando tudo o que você aprendeu aqui, existe uma frase padrão que acompanha a maioria das traições femininas. Eu não planejei isso acontecer. Essa frase não é apenas uma confissão vulnerável, é um mecanismo de defesa do ego, uma forma de minimizar culpa e transferir responsabilidade. Você aprendeu a reconhecer as variações dessa sentença, a identificar quando vulnerabilidade genuína vira manipulação estratégica e, principalmente, aprendeu qual a única resposta que desarma completamente essa dinâmica. Silêncio intencional, seguido de uma pergunta direta que devolve a responsabilidade para quem traiu. Você viu na prática como um homem que escolhe dignidade em vez de desespero muda completamente o jogo emocional e entendeu a diferença crucial entre perdão e permissão, entre seguir em frente com clareza e carregar confusão disfarçada de aceitação. Essa promessa que fiz no início, te dar clareza no momento mais confuso, foi cumprida. Agora você tem o mapa. Tem a bússola, tem a lucidez necessária para não se perder quando a tempestade chegar. E aqui está a verdade final. Esse conhecimento só tem valor se você aplicar. Se você guardar isso no fundo da mente e esquecer até o momento crítico chegar, você vai reagir no impulso como qualquer um reage. Mas se você internalizar esses princípios agora, se você decidir hoje que dignidade não é negociável, quando a situação aparecer, e espero que nunca apareça, mas se aparecer, você vai estar preparado. Você vai ser aquele homem que não perde o controle, que não implora, que não aceita versões distorcidas da realidade. Você vai ser a rocha, e isso muda tudo. Então eu quero saber de você. Você já ouviu essa frase? Como você reagiu? Comenta aí embaixo. Conta a sua história, porque tem outros homens passando pela mesma coisa agora, se sentindo sozinhos, achando que são os únicos. E quando você compartilha, quando você coloca em palavras, você não só processa melhor, você ajuda alguém a encontrar a própria clareza. Comenta, eu escolho a dignidade. E se isso falou com você de verdade, compartilha com aquele brother que precisa ouvir isso. Porque conhecimento assim não é para ser guardado, é para ser passado adiante.